Olá, olá, bom dia a todos. Estamos aqui começando mais uma oficina, dessa vez com o professor Alan Gontz, da Universidade de Clarkson, nos Estados Unidos. Meu nome é professor Matheus Batalha, vou fazer a mediação hoje aqui dessa oficina, e eu conto com a ajuda da Aline Caju, da professora Aline Caju, e com o professor Alan Gontz, que já devem estar entrando aqui na sala em alguns segundos, tá? Chamando a Aline. Bom dia, Oi, Aline. bom dia, é a Aline Cajé. Cajé, desculpe, Cajé. Aline. Caju é bom também. Caju. Perdão, No ocupado, mas problem, não responsável. no problem. Eu vou fazer uma apresentação rápida do professor Alan Gontz, tá? E, em sequência, a Aline vai estar fazendo a tradução, tá? E eu vou estar aqui na sala ajudando com perguntas ou com qualquer outra necessidade que tenha na tradução. Viu, Aline Cagé? Tá? Vamos Sinta-se à nós. vontade. Conto com sua Perdão mais expertise. uma vez. Bom, a gente vai dar início aqui à oficina How to Transform the Field into a Classroom, com a presença do professor Alan Gontz. Aline, você quer traduzir para o Alan? We will begin the workshop How to Transform the Field into a Classroom with the presence of Professor Dr. Alan Guntz. Good morning, Dr. Gontz. Bom dia. Bom dia. Good. First of all, I would like to thank you for being available to be with us this morning at Educon 2023. For us, from the organizing committee, it's a true honor to have you with us today to learn a little bit more about your experience and how to transform the field, into classrooms. Primeiramente, gostaria de agradecer pela disponibilidade do senhor professor Alan Gontz por se disponibilizar, né? Estar conosco nesse Educon de 2023. Então, para nós, da comissão organizadora, é uma verdadeira honra tê-lo aqui para poder aprender a respeito da sua experiência de como transformar o campo de pesquisa em sala de aula. Eu vou para o português. Né? Acredito que para toda a comunidade acadêmica que nos assiste esta manhã, certo? É uma honra, né, enorme aprender com o Dr. Gontz essa manhã. Tá? E nesse momento eu vou ler a biografia do nosso convidado, né? E em sequência eu vou passar a palavra para ele para que ele possa começar o workshop dele propriamente. Vou passar para o inglês para ele, né, entender o que nós estamos, a gratidão nossa, né? I believe that for the entire academic community watching us this morning, it will be a great honor to learn from Dr. Gontz this morning. At this point, I will read his biography and then I will give the floor to him so that he can continue with the workshop. Okay. Alan, Professor Gontz is a geologist who is interested in how landscapes change over various time and space scale, who is also profoundly committed with education and with new methodologies. O professor Gontz é um geólogo interessado em como as paisagens mudam ao longo de várias escalas temporais e espaciais. E ele está também profundamente comprometido com as novas metodologias educacionais. His main research interests are developing expertise in application geophysics to solve problems relating to environment and understanding how the world around us is changed due to various in climate and anthropogenic pressures. His research program has led him to all 7 continents, with projects located in UNESCO World Heritage areas, linking geology with archaeology and climate variation, areas where he taught classes in the field.
Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tô nervosa e as frases são longas então eu tô lendo algumas coisas. Eu tô entendendo, mas eu tô lendo a maioria das coisas para não me perder, tá? Então, Estamos juntos, Aline. os principais interesses do Dr. Alan Golds, o interesse de investigação, obviamente, né, são desenvolver conhecimento em aplicações da geofísica para resolver os problemas relacionados com o ambiente e compreender como o mundo que nos rodeia muda devido a variações climáticas e pressões antrópicas. Seu programa de pesquisa o levou a todos os sete continentes, com projetos localizados em áreas do Patrimônio Mundial da Unesco, ligando geologia com arqueologia e variação climática, áreas onde também ministrou aulas nessa área. Ok. Você está ótima, Aline. Fazendo como na Rede Globo. In education, especially international education, Professor Gomes was awarded by the White House Innovation Fund and has developed programs in Brazil using Brazilian beaches as a classroom space. He also has an extensive military expertise, spending 4 years in the U.S. Army in different parts of the world. Na educação, especialmente na educação internacional, o professor Gomes foi premiado pelo Fundo de Inovação da Casa Branca e desenvolveu programas no Brasil, utilizando as praias brasileiras como espaço de sala de aula. Ele também possui ampla experiência militar, passando 4 anos no Exército dos Estados Unidos da América, em diferentes partes do mundo. Okay. At Clarkson University, he teaches helping future engineers with understanding of how the Earth functions and its surface changing, so engineer projects can become more integrated with the process that shape the surface of the Earth. Frequently, he has to use new methodology approach to better fit his teaching challenges in the field. He also uses his geophysics techniques to illustrate how they can be used in engineering situations to understand site architecture and environmental issues associated with society activities. Na Universidade de Clarkson, ele ensina ajudando futuros engenheiros a compreender como a Terra funciona e como sua superfície muda, para que os projetos de engenharia possam se tornar mais integrados ao processo que moldam as superfícies da Terra. A superfície da Terra, aliás. Frequentemente, ele tem que usar novas abordagens metodológicas para melhor atender aos desafios do seu ensino na área. Ele também usa suas técnicas geofísicas para ilustrar como elas podem ser usadas em situações de engenharia para compreender a arquitetura do local e as questões ambientais associadas às atividades sociais. Alan, I wanted to make a personal note for you, okay? To thank you very much to be here with us today. As a friend, you are a great friend, and Educon is also a friend with you, and we are together in this moment today. So I'm very happy and glad that you were able to be with us today to share a little bit of your experience with us and try to translate what you have done in the 7 continents around the world, okay? So thank you so much from the bottom of my heart. Aline, eu adicionei isso, então eu mesmo vou traduzir, tá? Eu posso traduzir. Pode traduzir? Vai. Bom. Eu estou agradecendo ao Alan pessoalmente por estar disponível, estar conosco hoje de manhã, adicionando que ele é um grande amigo, né? Uma pessoa que sempre esteve conosco aqui no Brasil em diferentes momentos, e eu estou muito feliz pessoalmente dele poder dividir um pouco dessa experiência dele nos 7 continentes do nosso planeta, transformando espaços, certo, que geralmente não são salas de aula, em salas de aula. Thank you so much from the bottom of my heart, Alan. Thank you, Mateus. It's my pleasure to be here, and I really appreciate the invitation, and I only wish I could be there in person.
Ok. Posso traduzir? Isso é fácil, né? Então, o professor Alan Gons disse que o prazer é todo dele, que ele apreciou, que ele gostou muito de ser convidado e que ele gostaria de estar brevemente, presencialmente aqui no Brasil. Ok. That's it. We'll make sure that happens. Ele vai, olha, Matheus se comprometeu. Matheus vai ajudar nesse projeto dele vir aqui para o Brasil. Alan, do you want to show the video now? Is that the Yes, sequence? please. Yes, please. Just a second. Eu faço a tradução do vídeo, eu e a Aline, depois que passar, tá, o vídeo. Vai ter um vídeo para vocês. Eu tenho um script aqui dos slides, aí se você quiser, assim que for passando, eu já marquei um momento, e aí eu vou Of geology, traduzindo o que ele geophysics, and falou. geomorphology, as well as stratigraphy, to study how the surface of the Earth has changed over the past 2 million years on various spatial and temporal scales. I often work with archaeologists, as understanding landscape change is often driven by climate variation and societal action. As a place-based researcher, I spend my time in my office processing data and preparing to teach students in classroom lectures. However, my office and the classroom are not where I spend my time researching and conducting place-based research. As a bit of background on why I use place-based education. Aqui uma pausazinha, né, para eu ler a introdução, pode ser? My research activities have taken me to every continent. I've worked on Viking sites in Iceland, changes in sea level in the northeastern US, maritime archaeology in the Atlantic Ocean, coastal evolution in Australia, archaeological sites in Peru, and retreat of the Antarctic ice sheet over the past 20,000 years in Antarctica. Dá para pausar agora? Quem está pausando? É a Fran. Fran? We use Fran? Pausou? Para traduzir do começo, né? Na melhor, slide por slide? Não, é o vídeo. Ele quer passar o vídeo todo para depois traduzir tudo que ele disse? Eu posso traduzir a parte que ele já disse aqui, se você quiser. Bom, você é o mediador. It's up to you. O professor Alan se apresentou, né, como geólogo geofísico, né, que trabalha com diferentes variações, né, do clima e no espaço. Logo em sequência, ele falou para a gente que ele já esteve em vários cantos do mundo, como eu tinha dito aqui no começo da apresentação, e nos mostrou um mapa no vídeo, né, que mostra essas diferentes áreas. Lembrando a todo mundo que são áreas históricas e arqueológicas, por exemplo, né, locais onde a civilização romana esteve presente, locais onde a civilização viking esteve presente. E em todos esses espaços, ele trabalhou não só com a pesquisa, né, não só coletando dados e trabalhando com esses dados no laboratório e escritório dele na universidade, mas também levando alunos e trabalhando com alunos em um espaço de campo e sala de aula. A exemplo do que ele fez aqui na América Latina, no Brasil, né, e no Peru, como mostrou o mapinha. Logo em sequência, se você puder passar o vídeo todo, Aline, eu faço a tradução, não tem problema. Tá certo. I'll just translate the first part of your video, okay? Thank you. Please go ahead. My apologies that we don't have the bandwidth to be able to see the short video. Ok. Ele está pedindo desculpas, né, por não ter feito o vídeo assim mais curto. Então, ótimo. The video showed a little bit about my motivation of using place-based teaching. As a researcher, I go all over the world to look at various different sites. This is what has led me to bring this back into the classroom and take the classroom outside. Aline? Sim, ele disse que o vídeo mostra um pouco
da experiência dele de situar as aulas, da experiência de colocar as aulas dele baseada no local, né? No local que se diz no campo de pesquisa. Agora, é porque eu me esqueço do resto, entendi. Eu vou memória foi completar. E, ao mesmo tempo, né, ele está usando uma expressão, né, que o campo como sala de aula, vou traduzir literalmente assim, tá? No sentido de fazer o inverso também, de que essas oportunidades elas estejam visíveis para os alunos quando eles estão na sala de aula fisicamente, de modo a inspirá-los, né, a sair da sala de aula e ir para o campo e vê-las também como um espaço de aprendizagem. Perfeito. Matheus, Fran está perguntando, quando for para botar o vídeo novamente, avise a ela se é para botar por slide ou o vídeo inteiro. Eu acho que é o vídeo inteiro, né? Que fica melhor, né? Alan, do you want me to play the whole video, or do you want to go to the slides? Let's talk a little bit first. I saw a question pop up on the screen about STEAM methodology. Okay. And the answer to that is yes, I do. Ok. Ele viu uma pergunta subir aqui no chat sobre metodologias para STEAM, que é basicamente engenharias, matemáticas, físicas, etc., né, as áreas aplicadas ali de ciência, e a resposta, né, sobre as perspectivas do trabalho dele, nas metodologias que ele usa, é sim. Então, ele está respondendo a Alana, aqui deixando um abraço para a Alana. When I was in Boston, I partnered with several other faculty members to teach a class based solely on the city of Boston. Quando eu estive em Boston, eu fiz uma parceria com outros professores da universidade para a gente fazer uma aula que tinha como base a própria cidade de Boston, né? A sala de aula sendo a cidade de Boston. There were 4 of us. Eram 4 professores. Myself, a geologist. Eu na geologia. An archaeologist. Arqueólogo. A historian. Historiador. And someone who studies literature. E alguns que estudam literatura. Wonderful. We spent 4 Saturdays walking around the city. Passaram 4 sábados andando pela cidade. Each one of us led a day and focused on our aspect of the city. Cada tomou dia, né? Levou um dia pensando sobre os aspectos da cidade, na duração de um dia. At each spot that we stopped to talk, we not only talked about the specialty of the individual, but everybody in connection of how we relate to each other. Traduz aí, Matheus, que eu me esqueço, que essa frase longa. Em cada um dos sábados, eles discutiam aspectos específicos da cidade, especialmente como esses aspectos se relacionavam e se integravam a cada uma das disciplinas que eles fundamentalmente ministram, por exemplo, arqueologia, história, certo? E geologia e literatura. We use the city as our textbook. Nós usamos a cidade como nosso livro didático, né? Yeah. This was one of the most integrative place-based teaching activities I have participated in. Esta foi uma das aulas mais integrativas e significativas, né? Mais integrativas e significativas que ele participou. It doesn't take a long trip to go to a specific place to teach people about the power of a place and use it to convey information. Não precisa você ir muito longe para utilizar uma sala de aula, um espaço como sala de aula e transformar esse espaço, né, como sala de aula para ensinar alguma coisa para as pessoas. You can do place-based education in your own backyard, outside your building, or even within your classroom.
Você pode usar essa metodologia baseada no local, mesmo ao redor da sua sala de aula, no seu ambiente, né, em torno da universidade ou dentro da sua sala de aula. One of the major concerns about this type of teaching style is the unknown. Uma das maiores preocupações nesse tipo de ensino é o desconhecido. I had planned to talk to you today from outside on the banks of the river behind me. Ele planeja falar sobre o entorno ao redor desse rio que está na paisagem, né, por trás dele, no background. É o rio que corta a casa dele. Ah, é? How beautiful! No, I'm just saying that's the river that is in the back of your house, Alan. See, yes. However, it's fall in northern New York, and it is 4 degrees Celsius. No entanto, tá no outono e lá fora tá fazendo 4 graus. Wow, that's cold. Being able to teach outside in a place requires adaptability and being able to switch gears to do things that you hadn't necessarily planned. Então é necessário ser maleável, né? Ter plasticidade para lidar com as intempéries, né, do ambiente fora da sala de aula, estar pronto, né? Isso aí é uma tradução livre, ser criativo para fazer mudanças se necessárias. Deu? The environment is ever changing, and in order to use it as your textbook, you have to be ready for those changes or be able to address them. Vai. O ambiente está sempre mudando. E para a gente utilizá-lo como um livro didático, a gente tem que ser capaz de se adaptar, sabe, a esse espaço, esse ambiente que está em constante mudança. Em tradução livre, a gente tem que ter uma mente muito livre, né, para fazer, sabe, esse processo andar. Criatividade também, né? One of the best ways to address this is to give students time to explore the environment before you start teaching. Uma saída é dar tempo aos estudantes a sentir o ambiente, né? A conhecer o ambiente onde está antes de começar a aula em si. Bring the students back together, ask them what they saw, and then address those interests that they have in the area. Mateus, vai que minha pulseira quebrou. É preciso, depois que os alunos exploram minimamente o espaço, juntá-los e questioná-los sobre o que eles viram inicialmente, para assim poder começar um diálogo mais profundo num campo que se transforma em sala de aula. Students will naturally investigate the things that interest them, even if it's outside of what it is that you intend to teach. Os alunos eles vão investigar aquilo que eles são naturalmente curiosos, mesmo eles ainda não tendo relacionado diretamente com aquilo que você quer ensinar naquele dia. This is the power of place-based teaching. It's the integration of the place as a system. O poder do ensino no local, né, no campo, é justamente você poder integrar múltiplas perspectivas com o ambiente ao qual você está explorando. The river behind me is not just water. O rio que está aqui atrás de mim não é apenas feito de água. It's the fish in the river and the trees on the bank. É o quê? É o rio os peixes no rio, as rio. árvores nas margens. It is the people that live along the river, the ways that we change the river. São as pessoas que moram ao redor do rio e as maneiras como mudamos o rio.
It is the climate that changes the river over time. E é o clima que muda o rio ao longo do tempo. All of this spans many disciplines, and in order to effectively place-based teach, you need to either understand the intersectionality or partner with those who can help you. Isso se expande para uma variedade de disciplinas, e para que você consiga explorar o campo, você precisa compreender essa variedade de disciplinas ou fazer parcerias colaborativas com outros professores que compreendam essa expansividade, ou seja, que você traga outros elementos para explorar o rio, as árvores, os peixes e as comunidades que cercam. I'm going to show a few slides of a few places that I have been and talk a little bit about how you might use them in education. Ele vai mostrar os slides, Vai, diga. Vai mostrar os slides e vai falar um pouquinho sobre como que esse pode usar o campo na educação. Fran, os slides. Ok. This is the desert in Utah, in the United States. Esse é o deserto no Utah, nos Estados Unidos. When you look at this image, you can see various different things that tell us what has gone on over time. Quando vocês olham para essa imagem, a gente consegue ver diferentes coisas que aconteceram ao longo do tempo nesse deserto. The rocks themselves started out as sand dunes. As pedras se espalharam e se transformaram em dunas. And over time formed the rock that you see. E ao longo do tempo também formaram as pedras, né? As rochas que você vê. Pode ir. Se transformaram ao longo do tempo. Millions of years of erosion created the mesas and mountains. Os múltiplos anos de erosão criaram essas montanhas que vocês conseguem ver de pedras, né? Each grain of sand has a story to tell, and we just need to know how to listen to it. Todo grão de areia tem uma história para contar, e a gente tem que saber escutar o que elas nos têm a dizer. O que eles, né, nos têm a dizer. This is a beach in Australia. Uma praia na Austrália. The yellow and white are sand dunes. Sorry. The yellow and white are sand dunes that have been around for 1 million years. O amarelo e o branco são areias que... São dunas. São dunas que o quê? Esqueci. São dunas que se transformaram ao longo de milhares de anos. Sim. Sei. The different colors represent past surfaces of where the land was. As cores diferentes representam the past. Como foi mesmo? É melhor você continuar. I think you said there is a line that represents, is that what you said? Yes, the different colors represent past land surfaces. Ok, as diferentes cores representam áreas antigas de superfície. When we look at these, we can tell where sea level was and what climate was like. Quando nós olhamos para ela, podemos ver qual era o nível do mar e como eles eram, né? Como era o clima naquela época. Como era o clima, the climate. For example, this shows 2 different episodes of sand dunes. Por exemplo, isso mostra 2 episódios, essa foto mostra 2 episódios relacionados a dunas. The black, an old sand dune exposed by erosion. A duna mais escura é exposta à erosão. The white, the modern sand of today. O branco é a duna mais recente na atualidade. To use this in teaching, we would try to have students extract information from the image, just like if we were in the field.
Para você utilizar isso numa sala de aula, né, no convencional, você vai precisar que os seus alunos extraiam informação dessa fotografia, né, e compreendam essa fotografia. We can tell which way the sand was moving and therefore the wind direction. Nós podemos dizer de que maneira a areia, né, está se movendo nessa duna, para que direção. E como o vento agiu para fazer isso, né? Isso, In this case, from left to right. Nesse caso, da esquerda para a direita. The different layers all tell us a story about the place. The orange, the black, the tan. Os diferentes camadas dessa fotografia mostram uma história desse lugar, né? O laranja, o preto e o branco, né? All different events that have impacted the coastline. Diferentes eventos que impactaram a linha costeira, né, de uma praia. This is similar to the beaches around Aracaju. Isto é semelhante às praias no redor de Aracaju. Coastal erosion is something that is happening worldwide. And when I was in Brazil, a erosão costeira é algo que acontece no mundo todo, assim como no Brasil. We traveled to the Brasil. Quando você está no Brasil? We traveled to the lighthouse south of Aracaju to look at the impact on the road system. Quando ele esteve no Brasil, em Aracaju, eles viajaram até o farol, né, para observar, né, no sul de Aracaju, como esses impactos eles ocorreram, né? Foi uma viagem com alunos. We had students from the US and Brazil looking at the patterns of erosion to try to understand the processes that created them. Nós tivemos alunos do Brasil e dos Estados Unidos, né, na praia, literalmente, olhando as erosões para tentar compreender a história por trás dessas erosões. Além de, se você quiser ir, viu, pode ir traduzir. Não, eu entendo. Agora, quando eu vou botar em português, eu esqueço do que foi falado anterior, então isso atrapalha. Aí vou falando as mais curtas, tá? Combinado. Go ahead, Alan. We will. Tools that we use to look at the environment can often tell us much more about how it's changed and evolved. As ferramentas que nós escolhemos usar, né, para trabalhar no campo, no ambiente, geralmente nos ajudam a dizer, né, a traduzir em dados aquilo que a gente está vendo no ambiente. Taking students to places around you to use the tools, experience the environment, provide a much better learning experience than just classroom lectures. Esse é curto, esse eu lembro, né? Levar os estudantes para o ambiente fora da sala de aula, utilizar ferramentas. Tá vendo? Acabei de esquecer o resto. Desculpa. Você levar os alunos para o ambiente fora de sala de aula, ele proporciona uma imersão nos dados e nas informações que é muito mais poderosa do que uma aula falada, dialogada numa sala de aula tradicional. Isso mesmo. We don't teach chemistry or biology without a lab experience to be able to put in practice what we learn. A gente não ensina química ou biologia sem uma prática de laboratório para pôr em prática aquilo que a gente aprendeu teoricamente. This is the main concept behind place-based teaching. Esse é o conceito principal por trás de você utilizar o campo como sala de aula. It can apply to any discipline, not just chemistry, biology, or geology. Pode ser aplicado
para qualquer disciplina, não apenas química e biologia. Tá vendo como essa coisa? For example, you may have a literature course. Por exemplo, nós podemos ter um curso de literatura, né? Isso. And want to trace the route of Cervantes from the story of Don Quixote. Ele falou alguma coisa sobre Cervantes, né? Nós podemos podemos utilizar o Dom Cervantes, né? E para fazer uma aula orientada em torno desse processo. Dom Quixote, não? De Dom Quixote, o De finalzinho eu perdi. Cervantes. É o Dom Quixote de Cervantes, para fazer esse tipo de aula. Being able to see the places in the story gives you a great context and understanding about the story. Você poder ver o lugar onde a história aconteceu, lhe dá um grande contexto sobre a própria história. Let's see. Where is... It can be something as simple as looking at ripples on a beach, where the ripples are and where the ripples aren't. Pode ser algo muito simples, como olhar pelo menos as fendas na praia, né? Ou como essas fendas se formaram, ou onde elas não se formaram. Or it can be something as complex as looking at the San Andreas Fault in the middle of the desert. Ou alguma coisa bem mais complexa, como olhar as diferentes formas de areia e pequenas pedras que se formaram num deserto. When you take students into the field or onto a site, quando você coloca alunos no campo ou numa área arqueológica, the observations of the many provide insights from different angles. A observação de muitos alunos nos dá insights de diferentes ângulos. A percepção de vários alunos em diálogo vai nos dar diferentes percepções sobre esse campo. There are often things that the instructor may not have thought about that provide linkages and details. Pode, inclusive, ter coisas que o próprio professor, instrutor, não tenha percebido, né, enquanto insights, e que vai nos dar mais detalhes ainda sobre esse próprio campo que está sendo utilizado como sala de aula. When I consider a place, the first thing I look at is its framework, what sits on its framework, and how the framework and the other aspects interrelate to each other. Quando eu olho um espaço, um campo, eu olho como esse campo está organizado, como essa organização se relaciona com outras coisas da vida humana e como eu posso trabalhar nessa organização como um todo. So I've seen a few questions pop up in the bottom of the screen. Can we take a few minutes to address some of those questions? Yes, we can. Ele viu algumas perguntas aparecerem, né, fazer um pop-up, né, ali na tela, e ele está perguntando se a gente pode fazer algumas respostas dessas perguntas. Please go ahead, Alan. We'll translate whatever, you know. Okay. How do I get out of the slideshow? Como é que ele sai, né? Fran, você pode tirar o slide? Okay. Thank you. Do you have a list of the questions that popped up in the chat? I can get it for you. Okay. Let me... I will say the question and you go ahead and do your answer. Okay, Alan? Yes. The first one, I believe, you reply from Alana about the STEAM methodology. She also saying, congratulations, Alan, for the excellent work. And I believe she has another question.
About Friday. About she wants to know if you link your work with Frenet Pedagogy, and she also asked about the results that you get from here in Brazil. How was the results of the research and the project that you did with students here? So let's talk about the results of the Brazil project. Ok. Vamos falar dos resultados do projeto no Brasil. The project was a place-based teaching that used the comparison of an area near Boston to the areas around Aracaju. O projeto foi um projeto de ensino em campo que utilizava, que fazia uma comparação entre áreas ao redor de Boston e áreas ao redor de Aracaju, né? Ambos no nordeste de cada país, né? The students from Boston brought a perspective of an urbanized coastal system. Os estudantes de Boston trouxeram uma perspectiva urbana de... Ai, vai aí, Matheus. Eles trouxeram a perspectiva de um horizonte urbano, né, que eles conheciam na cidade de Boston. The students from Aracaju brought the perspective of a more natural beach. Os estudantes de Aracaju trouxeram a perspectiva de uma área mais natural da praia do que as praias existentes em Boston. Isso. The students worked together, exchanging knowledge to understand the differences between the two environments. Eles intercambiaram conhecimentos a respeito dos dois ambientes diferentes. Eles trocaram conhecimentos, né? Geologically speaking, the two environments are very similar. Biologicamente falando, os dois ambientes, embora têm características muito similares, do ponto de vista biológico. The big difference is the impact of society. A grande diferença é o impacto da sociedade, do homem, né? Antropo, alguma coisa. One of the largest gains from this program dos grandes ganhos do programa was the student-to-student learning that occurred in the field and outside of normal lectures. Foi o aprendizado que foi feito no campo, fora da ideia e da tendência de uma sala de aula tradicional. E o ganho foi de estudante para estudante, né? Exato. Um ensinou o outro, um aprendeu com o outro. The students not only exchanged knowledge of the topic, eles não só trocaram conhecimento sobre os tópicos, but also of culture and their own stories. Também como sobre sua cultura e sua própria história. This not only happens with international partnerships, but happens when you do it within an individual class. Isso não só acontece com parcerias internacionais, mas entre os próprios indivíduos da mesma sala de aula. Yes. The place-based learning outside puts students in a place where they have to work together, they have to talk to each other, and they have to learn from each other. Você transformar o campo em sala de aula força literalmente o aluno a trabalhar junto com outro aluno, a interagir com outro aluno, a trocar experiências com outro aluno e aprender uns com os outros. It results in a deeper learning and a more integrative understanding of the topic. Resulta num aprendizado. Deu delay. Não, vá você. Resulta num aprendizado mais profundo e numa interação mais contínua com os tópicos que precisam ser aprendidos em sala de aula. As for the research that we conducted, sobre a pesquisa que nós conduzimos paralelamente, né? We found that the beaches of Aracaju, like those worldwide,
Nós descobrimos que as praias de Aracaju, como todas as outras do mundo, are eroding in response to sea level rise. estão erodindo em resposta ao aumento dos níveis do mar. Mateus, is there another question? Just a lot of congratulations, Alan, on the chat. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou com o chat aberto, a gente vai pausando de tempos em tempos. Okay, Alan, I'm just telling everyone that is watching that if anyone has questions, I will pop up. They just pop up another one. They wanted to know about your, pedagogy strategy, if it's linked to Freinet or other author in pedagogy. So I'm not familiar with Freinet pedagogy. Okay. And I know what tour classes are. I've taught many of them. Okay. So if Alana could explain Freinet pedagogy, that would be very helpful. Okay. Let me translate that, ok? Ele não é tão ligado à pedagogia Freinet, certo? Mas ele já deu inúmeras aulas, né? Você colocou aqui tour classes, aulas que você faz tour ao redor, tá, Alana? Se você quiser aprofundar a sua pergunta em específico e nos trazer algumas informações como você está vendo essa relação, ele ficaria muito feliz para poder responder melhor a sua questão. Okay. We can go ahead, and as soon as Alana pop up anything here, and we address that in time. Tour classes are a really great example of place-based learning. I've taught them in Spain and in Brazil and in Spain, Brazil, and Portugal. Aulas tour, né? Ou seja, são um ótimo exemplo de você utilizar o campo como sala de aula. Ele fez isso no Brasil, na Espanha e em Portugal. And as a geologist, we do them all the time. It is how we teach most of the concepts of earth science, is through being out looking at rocks. Como geologista, é o que eles fazem muito esse tipo de aula, né? Trabalhando fora da sala de aula do campo. E o resto você já sabe, né? Que eu me esqueço. Não consigo gravar. Tirando proveito desse campo enquanto sala de aula. One of the differences between place-based and tour classes is that place-based is more integrative. Uma das diferenças entre a aula no campo e uma turnê no campo é que a aula do campo em si, né, ela é mais integrativa. For example, when a geologist goes and looks at rocks, we focus primarily on the rocks. Quando um geólogo vai para o campo olhar pedras, nós nos centramos fundamentalmente nessas pedras, nessas rochas. É o foco, né? É a pedra em si. A place-based approach at the same location would look at the rocks and everything else and how they relate to each other. Um campo como sala de aula não vai olhar apenas as rochas, as pedras. Vai olhar as rochas, as pedras e como essas rochas e pedras se relacionam com todo o espaço do campo que você está explorando, em todas as suas dimensões. Are the plants different on different types of rocks? Are there different soils on different types of rocks? Há diferentes elementos do solo nessas pedras, há diferentes elementos que constituíram essas pedras ao longo do tempo. Do you find water in different layers? Do you find animals at different locations on those rocks as well? Você acha água em diferentes localizações, você acha resíduos de animais em diferentes localizações, ou seja, elementos, né, do passado. The power of multidisciplinary
and transdisciplinary approaches results in this deep integrative learning. O poder dessas relações multidisciplinares é que vai aprofundar o conhecimento integrativo. I see Alana has responded with what Frenet is. Eu vi o que a Alana acabou de responder sobre a proposta do Frenet, né, de como ele se expressa, né? Basicamente, é a pessoa que vai propor essas aulas fora do campo, né? Essas aulas de campo, né? No campo, desculpa, eu traduzi errado. Fora de sala de aula. Fora de sala de aula. Porque ele acredita... Your comment, Alana, is absolutely spot on as to why we do place-based learning. Seu comentário, Alana, é exatamente por isso que nós fazemos aula no campo, em vez de fazer aula somente no espaço restrito de sala de aula. E tem uma outra pergunta. There is another question, Alan, that just because we're doing questions quickly. Professor Veleida asked here if the classes around the field has A script. A script ready, or do you go as it flows, né? Se as aulas elas têm um roteiro ou se você vai, né, no caminho. Just for context, Alan, Veleida is the chairman of the Educon, so you have met her on email, I believe so. So generally, when I do place-based education, I don't have a set script. Basicamente, quando eu faço uma aula de campo, eu não tenho um roteiro previamente preparado. I have bullet points that are key concepts that I want to convey from the place. Eu tenho alguns pontos que são conceitos fundamentais que eu quero traduzir ou transmitir naquele campo, naquele espaço que eu vou estar utilizando. But the important part of it is to be able to address what the students see that may not be a part of your script. A parte principal é o que os alunos vão ver que não faz necessariamente parte desse script prévio. This allows for the discovery moment, the wonderment, and the deep learning that comes from self-discovery. Isso permite, na verdade, a descoberta, se você se maravilhar com aquilo que você está aprendendo, e as reflexões baseadas justamente nesse processo de descobrir e de explorar o ambiente. Além de, se você quiser também falar, viu? Viu? Eu estou mais calada porque eu esqueço, estou cansada, vivo cansada. Ai, minha memória não está boa depois da Covid, mas eu estou amando. Go ahead, Alan. So, Alana just mentioned about reflection in action. A Alana mencionou sobre reflexão em ação, né, do Dewey. And reflection is a key component of learning. If you don't have students reflect, they don't necessarily take in what you've told them. A reflexão, ela é um componente fundamental da aprendizagem. Se a gente não for capaz de fazer os nossos alunos refletirem, esse processo de aprendizagem mais profundo ele não vai ocorrer. And reflection exercises often are things that may not seem to directly relate to what it is that you're doing. E os exercícios de reflexão não necessariamente, muitas vezes, se relacionam com aquilo que você realmente está querendo ensinar. Né? Eles podem ser, sabe, podem vir de uma outra direção. Né? If you forced someone to think about a topic from a different perspective, they will think deeper about that topic.
Se você criar um mecanismo ou forçar uma pessoa a pensar sobre um determinado tópico, né, ele vai precisar pensar mais profundamente sobre esse tópico. For example, I teach about volcanoes. Por exemplo, eu ensino sobre vulcões. And at the end of the lecture, I have students write poetry on a volcano. Por exemplo, deixa comigo, eu ensino sobre vulcão, ele está dando uma ilustração. E no fim da aula, né, no caso de uma aula expositiva dele, ele consegue ter estudantes escrevendo poesia sobre os vulcões. How beautiful! Ele pede, lindo, né, para os alunos, né, fazerem poemas sobre vulcões. This works very well with place-based learning. To have students think about what it is they saw. Isso funciona muito bem com a aula no campo, né? Porque é uma maneira de fazer com que os alunos pensem sobre o que eles viram no campo. If you're out in the environment, looking at the environment, it can be overwhelming. Se você está no campo, olhando pro campo, né? E aquilo tudo pode ser assim, overwhelming, surpreendente, mas demais, sabe? Você vai ter muita informação, né? Extasiado. The reflection exercises coupled with place-based education drive that deep learning. Os exercícios de reflexão somados à perspectiva de você ir ao campo, eles vão ser um impulso para uma aprendizagem mais profunda. Você tem as duas coisas, né? A ida ao campo e a reflexão sobre a ida ao campo. So as place-based learning integrates multiple disciplines, como uma aula no campo que integra múltiplas disciplinas, it also can integrate many different types of pedagogy. E também pode integrar múltiplas formas de pedagogia. I have colleagues who teach botany who make students go out and draw plants. Eu tenho colegas que ensinam botânica e que pedem para os alunos desenhar, né, depois de ir ao campo, as flores, né, ou plantas. So I think at this point, are there any other questions since we have what looks like about 20 minutes left? Yeah. Just congratulations on the se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai abrir um espaço para perguntas agora, já que a gente tem 20 minutos, né? E aí fiquem à vontade para colocar aqui no chat, eu estou com o chat aberto e a gente vai conversando, traduzindo eu e a Aline, né? Para fazer essa conversa acontecer. Oh, Alan, I have a question, since nobody pop up a question, okay? Can you tell us a little bit more about your work with Rome society and Viking societies in terms of how you went there as a researcher, and also how you translate that into a classroom, into a space that you work with students? So let me just translate. Eu estou perguntando a ele se ele pode falar para a gente um pouquinho sobre a sociedade, a civilização romana e a civilização viking, né, que foi parte aí da pesquisa dele ao longo dos anos, e como ele transformou isso num espaço, né, de certa maneira, para aprendizagem de sala de aula para os alunos. I went to Iceland to work on an archaeological site to try to understand how the site was laid out using geophysics. Ele começou tentando explicar para os alunos como aquele espaço, né, o espaço da civilização romana, o espaço da civilização vikings,
ele era formatado utilizando a geofísica, né, instrumentos da geofísica. Como ele estava constituído no passado, né, milhares e milhares de anos atrás. The site was on the edge of a river valley. O campo estava no final, ou na ponta, né, de um vale com um rio. The river was on the other side of the valley, 3 kilometers away. O rio, ele corria esse vale por cerca de 3 quilômetros, né, até o ponto onde eles estavam estudando. And the present ocean was 8 kilometers away. E o oceano estava mais ou menos a 8 quilômetros desse vale. When we looked at the environment, we were able to figure out that when the Vikings were there, the river was right next to the settlement, and the ocean was about 100 meters away. Quando os vikings eles habitavam esse campo, o oceano estava mais ou menos a 100 metros da margem onde o rio corria, né? Is 100 meters, Alan, that you said, or 100 kilometers? 100 meters. 100 meters, okay, 100 metros. The way that this integrates into education is trying to get across the concept that the world we live in is not static. Tudo que a gente faz em aula de campo, né, transformar o campo em sala de aula, basicamente, é para demonstrar o quanto a realidade é dinâmica. A gente não vive num mundo que é estático. As coisas mudam ao longo do tempo, as civilizações, elas se constituem, e a gente precisa ter um entendimento mais profundo disso. The world is ever changing, and this was a dramatic example of that. O mundo está em constante mudança, e esse exemplo que ele falou dos 8 quilômetros para os 100 metros é um exemplo drástico da profundidade dessas mudanças. So Elena has another question. Yeah, and there is another one for Veleida also. I'll translate for you. Okay. You want to translate? Yes, there is one from Alana, who say, how do relationships between areas of knowledge occur in practice? Because she's saying that it's difficult, in Brazil it's very difficult to make interdisciplinary work, okay? So, como é que isso funciona na prática, nessas relações entre diferentes disciplinas, né, e que no Brasil isso é difícil acontecer, de fato. E uma outra pergunta da professora Veleida, que ela fala como fazer que o aluno do universo explicativo do senso comum entrar no universo da explicação científica. So, how do you make the students that come from common sense to get into this knowledge experience, based learning experience in the field? So, how they can change from a common sense to a more practical and scientific mentality, mindset, as you wish, you know? Let's address Elena's first. Okay. It's not easy in the US either. Não é fácil nos Estados Unidos também. Our universities are not set up to do interdisciplinary work. Nossas universidades não estão organizadas para fazermos trabalhos interdisciplinares. It all stems from initial person-to-person relationships. É tudo na base da relação pessoa por pessoa, pessoal, certo? This is a fine example, Alan. I'm from psychology and Alan is from geology. Exactly. Eu disse que é um bom exemplo, eu da psicologia e Alan da geologia. When you find that one or two people that you work well with and understand, it's easy. Quando você encontra alguém que você trabalha bem, que tem uma boa relação com você, as coisas ficam muito mais fáceis. What's not easy is getting your administrators to agree to it. O que não é fácil é fazer o pessoal da administração, certo? Concordar com o que você vai fazer.
Because often the first time that you do this, things don't necessarily go the way that you plan. Geralmente, quando você faz isso pela primeira vez, as coisas nunca acontecem da forma que você planejou. And as we're teaching students to learn a different way, we at the same time are learning how to teach in a different way. Então, a gente, quando faz uma experiência como essa pela primeira vez, a gente também está aprendendo a ensinar uma experiência diferente pela primeira vez. And you have to be open to that. E você tem que ter a mente aberta para isso. So the other question, Mateus? The other questions from Professor Veleida. A outra pergunta foi da professora Veleida. How to make a student that come from a common sense, to get into a scientific mindset using this kind of approach that you are, bringing to us today. The easiest way is to ask questions and ask them to tell you what they see. A maneira mais fácil, respondendo a pergunta da professora Veleida, é fazer perguntas sobre o que eles estão vendo no campo. When I take students to a site, the very first thing I do is give them time to explore and then ask them what they've seen. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no campo é dar um pouco de tempo para o aluno, para ele explorar. Fazer aqui uma tradução livre, isso me lembra muito o Piaget, né? As crianças estão explorando o mundo. Me lembra explorar o campo, e depois que eles exploram um pouco o campo, eu faço uma pergunta básica, que é basicamente perguntá-los o que eles estão vendo nesse campo. And then ask them why they think that's important. E depois eu pergunto a eles por que eles acham que aquilo que eles estão vendo é importante. One of the keys about place-based learning is that it is best done in a two-way communication. Uma das coisas básicas do ensino no campo é que a comunicação ela tem que ser duplo caminho, né? É professor com o estudante, estudante com estudante, basicamente. Through a discussion-based through discussions between the students and the faculty. Com a discussão entre os professores e estudantes, né? Sempre um duplo caminho. This can bring students who are not necessarily interested in science into a science-based perspective without them realizing it. Isso pode fazer com que um aluno que não tenha uma perspectiva científica, né? Ele entre numa perspectiva científica sem sequer pensar que ele está entrando numa perspectiva científica. This not only works for science, it also works for art and literature and history. Não funciona apenas para a ciência. Funciona para arte, literatura e tudo aquilo que a gente faz com arte, literatura e outras áreas do conhecimento. Do we have any other questions, Mateus? Eu tenho uma pergunta. Aline has a question. So. Professor Alan Gontz, have you ever experienced any difficulty or in terms of financial funds to integrate your approach to your classes, or any kind of lack of acceptance from the students? Você já teve alguma dificuldade em termos de financiamento para fazer suas aulas, ou em termos de nível de aceitação dos alunos para fazer suas aulas? Com relação ao financiamento, Aline, a gente está vivendo uma nesse momento, né? No Educon, a gente está fazendo aqui, né, assim, muito com a coragem da equipe do Educon de fazer o Educon, porque o financiamento é muito difícil nesse momento. Alan, can you go ahead? In terms of finances, yes, and always. Em termos de financiamento, sim e sempre.
The way around this is to start small and show the value to the education program. Once they see the value, then it becomes a little easier. Uma perspectiva que ele está compartilhando com a gente é começar pequeno, essas experiências, e sempre mostrar o valor dessas experiências para os administradores dos programas, a palavra programa nos Estados Unidos traduz para a gente dos cursos, né? Dos departamentos, no caso aqui da UFS, ao qual a gente trabalha. E uma vez que eles compreendam esse valor, você conseguir ampliar essas possibilidades, né, junto com a administração. In terms of students, they can be very resistive at the start, especially with a new class taught like this. Com relação aos alunos, eles podem ser muito resistentes no início, né, com a aula ensinada desse tipo, dessa forma, né, diretamente no campo. Once you get them into the class and get them outside and interacting, uma vez que você colocar eles nessa mentalidade da aula, estando lá fora e interagindo com o ambiente, it's difficult to get them to stop. É difícil fazê-los parar. We saw this when I brought students from the US to Brazil, with the difference between the Brazilian students and the US students. Nós vimos isso quando eu trouxe alunos para o Brasil, as diferenças entre os alunos brasileiros e norte-americanos. The first day on the beach, it poured, everybody got wet. There were a lot of unhappy students. No primeiro dia de aula, na praia, choveu muito, todo mundo se molhou e tinha muitos alunos infelizes, né? Naquele momento. Tristes. Né? But once the sun came out and everybody started talking to each other and looking at what was around them, all of the thoughts of being wet went away. Então, uma vez que o sol apareceu, que todo mundo começou a olhar o que estava ao seu redor, a explorar o ambiente, toda a infelicidade desapareceu. Esqueceram que estavam molhados, né? Esqueceram que estavam molhados. Eu esqueci de dizer essa parte da frase. Students will get over their resistance very easy once they start realizing this is enjoyable, this is something that's different, this is not just sitting and listening to someone speak. Os alunos vão entrar mais profundamente nessa mentalidade uma vez que eles perceberem que isso é também uma experiência agradável, que é inclusive muito mais agradável do que você estar numa sala de aula ouvindo alguém simplesmente falar. Great. There is another question for Professor Veleida. Eu vou mandar um oi aqui para a professora Veleida que está nos assistindo, tá? So how you know the scientific spirit, your idea about the scientific spirit, and how you see error when a student make a mistake, or how you fix that. I think what Veleida is saying is that when you are in the field and you ask, for example, for the students, what do you see? And the students say something that complete out of, the environment, that there is nothing, there is no relation with what you guys are studying. So how you correct them in terms of this mistake, to bring him close to a scientific mindset. Eu estou traduzindo basicamente, assim, pelo que eu entendi da pergunta da professora Veleida, é como ele vê o erro nesse processo científico, se traduziria numa analogia no espaço do campo, né, quando um aluno faz algum tipo de comentário ou tenta explicar alguma forma que não condiz cientificamente com aquilo que está sendo explorado no campo. Então, como corrigir esse processo? That's always a challenge. É sempre desafio. It's not only a challenge in the field, it's a challenge in the classroom. Não apenas erro no campo, né, mas também dentro da própria sala de aula. The important thing is to treat the students with respect
and try to correct the misunderstanding softly. O importante é tratar o estudante com respeito e tentar contornar aquele engano, aquele erro, de maneira suave, de maneira educada. O importante... já foi traduzido. Eu You estou quase can no do this- automático, Aline, sorry. I'm saying to Aline that I was almost in the automatic mode, for translation. No problem. You can ask leading questions to get them to come up with the right answer on their own. Você pode apresentar-lhes perguntas, fazer perguntas que os conduza a ele próprio ver onde está o engano, o erro. Ele mesmo vai se autocorrigir, porque ele vai entender onde é que está o engano. It might take a little longer than just saying no, but it allows the student to work through why the answer is not correct. Vai levar mais tempo do que simplesmente dizer não, está errado, mas vai conduzi-lo a descobrir por que ele estava enganado, né? Errado. É difícil traduzir isso, enganado ou errado, né? Porque errado aqui no Brasil pesa, né? Uh-huh. Asking questions like, why do you think that? What evidence do you have to support that? Or why wouldn't it be like this? Você pode perguntar coisas como por quê? Me ajude, viu, Matheus, que eu acabei esquecendo. Por que você pensar assim? Que evidências você tem sobre isso? Qual foi a última? Você lembra? The last phrase you said, it was, why you think like that? Or... Why might it not be this way as opposed to the way that you thought? Por que não pode ser Que não dessa seria forma assim, em né? oposição à forma como você pensou? Sim. This leads to timing of teaching this way. Isso leva à questão do tempo que você vai utilizar tanto para se tornar um professor dessa forma, quanto para planejar suas aulas. Quanto tempo você precisaria para fazer isso? It often takes much more time to do place-based teaching because of the student discovery process. Geralmente, a gente gasta muito mais tempo para fazer uma aula de campo, né? Literalmente uma aprendizagem de campo, porque a gente tem que considerar o processo de descoberta dos alunos. A gente não está simplesmente passando informação aqui em tradução literal, né? So don't try to put too much into it. Try to let the students discover on their own. Não tente colocar muita pressão, né, ou colocar muita informação, mas faça o inverso. Tente fazer com que o seu aluno descubra esse caminho. Mateus, por eles mesmos, né? Do you remember the field trip we went on with Petrobras that started early in the morning and late and ended well after dark? Yes, I did remember. Ele está perguntando se eu lembro de uma aula do campo que a gente fez com a Petrobras, que começou na alvorada e terminou, né, já era noite. So I'm going to ask you a question, Mateus. You got to experience how I do place-based teaching while I was in Brazil. What are your thoughts about the power of place-based teaching? Agora o Matheus está no paredão. Ele disse assim, Matheus, você já teve uma experiência comigo quando eu estava no Brasil a respeito dessa abordagem da aula baseada no local. O que você achou e o que você pensa a respeito dessa experiência e dessa metodologia, Matheus? Não, eu vou dar minha opinião, tá certo? Primeira coisa, quando ele falou do processo de descoberta, é impressionante como isso se relaciona com outras áreas,
Por exemplo, eu venho do campo da escrita, né? Meu trabalho basicamente é escrever, eu gosto muito de escrever crônicas, literatura, e para a gente dessa área, do campo da escrita, é mais interessante fazer com que o leitor, sabe, descubra uma ideia do que eu explicar essa ideia para o leitor, tá certo? E essa vivência eu fui tendo, não na literatura em si, mas das aprendizagens de campo, né? De você ver o campo e você ter uma descoberta, você explorar um espaço e construir essa descoberta. Então, para mim, naquela época, eu estou falando isso há muitos anos atrás, né? Isso foi fundamental, porque eu venho da psicologia e, de repente, eu estava nas praias, de repente, eu estava no meio das pedras da Petrobras, de repente, a gente estava explorando o campo, e, ao mesmo tempo, a minha curiosidade estava sendo aguçada e dirigia, né, aquilo que eu queria saber mais. Alan, você quer que eu traduza, Alina? Of course, claro, it's your turn. Okay. Alan, I just said that is what is most impressive to me about this approach is that I came from the psychologist, but mostly I'm a writer, and as a writer, I need to make sure that the reader, pick up an idea without I have to explain him about this idea. That's my challenge. So I have to create a scenario that the person said, okay, I got it, what you said, without I have to explain to them what I'm saying. So that I pick it up from your field courses and work, because as a psychology, many years ago, I found myself in the field, in the beaches, we were looking for rocks, and that was a place for discovery for me too. My curiosity was driving me to, okay, I don't know nothing about these rocks, but I wanted to know more. I wanted to understand what I'm seeing. So that was a very profound experience to me, in terms of how to learn. It's very different from what we do most of the time in Brazil, which is to speak and to explain to people what we are, concepts, theories, and ideas. Storytelling is a very powerful part. Ok. Contar histórias é uma ferramenta muito profunda. Just for everybody to know, we are in the last 3 minutes. If you want to ask a last question, so this is your time. Alana, thank you. Alana, thank you very much. I am glad you believe in this, and I hope you put it into practice. Alana, muito obrigado. Tá? Eu sou muito feliz que você acredita nesse processo, né? nesse trabalho desse formato de educação, e eu espero que você coloque em prática, né? E eu quero deixar aqui um abraço para a Alana, que ela participou de um dos podcasts aqui do Educon, tá? E nos ajudou. Um abração, Alana. Eu gostaria de agradecer o convite do Educon, né, da professora Veleida, de agradecer, primeiramente, né, quando eu agradeci Veleida, mas não necessariamente nessa ordem, acho que deveria agradecer primeiro ao professor Alan Gotts e também a Matheus pela colaboração, assim, valiosíssima para mim. Mr. Gotts, I'd like to thank you for your conference. It was really, really, really a pleasure to meet you and to learn from you about your approach, your methodology. That is completely lovely for me and wonderful. I think I'll do this when I'm going to be when I will be a professor or a teacher. Well, thank you, Matheus. Thank you, Professor Veleida. And thank you, Educon, and everybody who is helping us here. A Aline está agradecendo ao professor Gontz e a todo mundo, e que ela ficou muito animada com essa perspectiva e espera colocar em prática nos seus trabalhos enquanto professora. Eu vou fazer... Alan, I would like to thank you
very much from the bottom of my heart to be here. You know, I know you have you know, a very busy week this week, you know, talk about that, and I really appreciated your time to share those moments with us, because Educon is a place for us to discuss you know, contemporary issues in education, and I believe that new methodologies, how we, you know, address knowledge, is a theme, a topic that we need to address in Brazil. So bring your perspective, what you are doing in terms of creativity is very useful for all of us to say, at least, look, we can change a little bit, you know, we can, you know, do things a little bit different and try to you know, be better in education and somehow. So, eu vou I'm going to translate to português, ok, Alan? Eu estou agradecendo ao Alan, dizendo a ele que eu apreciei muito o tempo dele dessa manhã, tá? Ele tá numa semana extremamente concorrida, né? Mas ele abriu esse espaço, né, para estar com a gente, né, nessa manhã, tá? A ideia era que a gente fizesse um workshop presencial, mas está dependendo aí dos fundos da CAPES, mas a gente está lutando para ter esse workshop presencial, né, com a professora Veleida, mandar um abraço aí para a professora Veleida, tá? E com muita fé a gente vai conseguir trazer o professor para que a gente possa fazer não só esse diálogo, mas a gente possa ter um espaço de campo presencial para a formação de professores de novas metodologias. Então, fica aqui o meu muitíssimo obrigado ao Alan e à Aline. Okay, Alan, any final remarks that you want to address to us? Thank you. It's been my pleasure. I really enjoyed being here. Thank you for your questions. And I hope that I can be in Brazil soon to meet all of you in person and take you on one of our field trips to the coast. Ok, vai, Aline, então. Não, eu disse só ótimo, pode traduzir. Ok. Ele está agradecendo a gente, tá? Que está muito feliz de estar aqui e que ele espera muito estar no Brasil já no futuro próximo, fazendo uma experiência, né, de campo como essa, com todos aqueles interessados na parte de formação de professores ou na parte de campo em si, né, e muito provavelmente será utilizando nossas costas, né, as praias de Aracaju. Então, todo mundo preparar aí para simular de areia, né? Ok. Thank you. Ok? Obrigado. Yeah, a lot of congratulations to you, Alan. After this, take a look at the YouTube. You're going to see a lot of good comments, okay? Thank you. Thank you so much from the bottom of my heart, okay? Bye-bye.